essa estratégia de jogar no colo dos jogadores as responsabilidades pelos resultados ruins, ela pode ter esse efeito que você disse, Tironi, motivacional, de mexer com os brilhos para o jogo que ainda resta para o Palmeiras na temporada, ou pode implodir de vez uma relação que é tensa, né? Uma relação na base do conflito, pelo menos publicamente, do Abel com parte do elenco. Lembrando que na partida anterior ele já tinha dito, o empate em casa contra o Juventude, ele já tinha dito que é uma falta de existe uma falta de compromisso coletivo defensivo dos jogadores do Palmeiras, né, naquele empate no Allianz Parque sem público. E agora ele nominou o jogador, o Ademir, que foi procurado pelo Palmeiras no meio da temporada e não foi contratado. O Ademir, que fez o gol de pênalti no final do América, ele falou que o Palmeiras não tem um jogador como o Ademir. Não é o Ademir da Guia, Juca. O Ademir, bom jogador do América. Mas digamos que um meio atacante interessante, mas que o Palmeiras tem um 5 na posição dele, de nível, eu acho que não é pela falta do Ademir que o Palmeiras não joga de uma forma propositiva. Porque foi essa discussão. Está começando a ter perguntas nas coletivas do Abel sobre a forma do time de jogar. E ele disse que não é... Como é que é, Juca? Não é o Palmeiras que abandonou o Brasileirão, é o Brasileirão que abandonou o Palmeiras. Ele disse mais ou menos dessa forma, com uma outra analogia. Não é o Palmeiras que abdica de jogar de forma propositiva. É a forma propositiva que abdica de jogar. Que o Palmeiras não tem jogadores para tal. Eu não caio nessa. O Palmeiras tem jogadores para fazer coisa diferente. Tem, evidentemente. A opção de jogar nessa forma reativa é do Abel Ferreira. Cadê aquele Patrick de Paula do começo no Palmeiras? Não era um Ademir? Pois é. Que se apresentava, que chutava, que entrava na área. Cadê esse? Pois é, tem vários jogadores com características diferentes do Palmeiras no meio para frente. Vários. Volantes bons, criativos, pontas, meias, centroavantes. Tem de tudo ali para jogar de uma forma diferente. E acho que essa relação na base do atrito que o Abel coloca com a imprensa, às vezes com os próprios jogadores, com os adversários, com uma coisa meio bélica, me parece um certo exagero da parte dele, mesmo sendo estratégico algumas vezes, e acho que agora restou lá só, né, ele tem uma opção, que é a vitória na final da Libertadores num jogo único contra o Flamengo. Porque se a temporada do Palmeiras se encerrar, e acho que não é nenhum cataclismo isso, se a temporada do Palmeiras se encerrar com perda do título paulista para o rival São Paulo, perda da Copa do Brasil para o CRB em casa, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Então antes do Paulista, perda da Recopa Sul-Americana, perda da Supercopa tal. Quando chegar no Brasileiro, terminar, por exemplo, atrás do Corinthians e não vencer a Libertadores, ou seja, passar a temporada inteira sem nenhum troféuzinho aqueles Piazza, eu tô fazendo aquela propaganda que a gente fazia no nosso rachão de final de semana, vai ficar ruim. E acho que jogar todas as fichas numa final única de Libertadores contra o melhor time do Brasil hoje, ou dos últimos tempos, é um tanto quanto arriscado. Ele praticamente abdicou do resto da temporada por, digamos, falta de recursos da parte dele. Então, eu vejo meio um fim de ciclo aí, pela própria relação de embate que ele coloca em todas as suas semanas à frente do Palmeiras, um certo desconforto até com o país, enfim. E acho que essa situação, e tá longe, né? Nós estamos aqui às vésperas do feriado de 12 de outubro, e a final da Libertadores é só no final de novembro, e o Palmeiras vai ter que jogar seguidas semanas pelo Brasileiro até lá. E agora acho que tem esse detalhezinho que o âncora pescou e que o Juca comentou. O Corinthians, principal rival, está a ponto de fazer um Brasileirão melhor que o Palmeiras. E aí eu tenho uma cerejinha no bolo nessa coisa toda. E o Corinthians ganhou o derby recentemente. Então o Abel tem mais explicações do que propriamente a falta do Ademir, que não é o Ademir da Guia. Qual?